Boa tarde, gente. Bem-vindos. Esse é o mini curso, né, de técnicas permaculturais para manejo de resíduos domésticos. Essa reunião está sendo gravada para que as pessoas que estão no outro mini curso possam acessar depois. E da mesma forma, vocês também vão ter acesso ao outro mini curso. Nós vamos disponibilizar. Bom, a maneira como nos relacionamos com o planeta é destrutiva. E a permacultura surge como uma alternativa para solucionar essa realidade. Geralmente associada com o campo, essa prática também pode ser aplicada aos espaços urbanos. Esse minicurso é oferecido pelo Girassol, é um grupo de extensão universitária da Unesp de Rio Claro, e eles têm trabalhos voltados, né, para agroecologia e contam com estudantes dos cursos das áreas de bio e geociências. Atualmente, eles desenvolvem trabalhos relacionados com educação ambiental e com o manejo de sistemas agroflorestais. Então, para conversar com a gente hoje aqui, estão a Gabriela e a Beatriz do Girassol. Elas vão tentar uma abordagem mais interativa, então eu peço que vocês participem quando elas pedirem ou perguntarem alguma coisa, porque o CEALP é isso, né? É troca de experiência, de conhecimento, de vivência. Então, meninas, bem-vindas. Obrigada pela participação no nosso evento. E vocês podem ficar à vontade, tá? Para começar quando estiverem preparadas. Qualquer coisa, eu tô aqui. Obrigada, Letícia. Tá dando para ouvir certinho? Tá sim. Tô meio noiada com essas coisas. Oi, gente, boa tarde. Cadê a Gabi? Acho que ela teve algum problema. Vou esperar ela entrar de volta. Tranquilo. Eu vou já colocando a apresentação aqui. Tinha caído a internet aqui, gente. Boa tarde. Então vamos lá, Gabi. Gente, qualquer coisa, vocês abrem o microfone que a gente para, aí vocês avisam se estiver acontecendo alguma coisa. Aqui. Acho que tá dando para ver, né? Então, a gente vai ministrar esse mini curso, né, de técnicas permaculturais para manejo de resíduos domésticos. A gente agradece o convite aí da galera da organização desse simpósio. É muito interessante para a gente estar fazendo parte. A gente espera que possa contribuir aí com vocês, da mesma forma que se vocês tiverem qualquer conteúdo ou informação que possa agregar também na nossa apresentação, fiquem à vontade para se pronunciar, certo? A gente faz parte do grupo Girassol, que é o grupo de agroecologia da Unesp de Rio Claro. O grupo Girassol ele já tem 15 anos de existência lá na Unesp. Ele surgiu como um projeto de extensão, mas atualmente a gente atua como um grupo de agroecologia, um coletivo, né, também. Então, assim, tem várias nomenclaturas, né, mas não é sempre que a gente está oficialmente como um projeto de extensão da Unesp. Então, a gente costuma chamar de grupo, né, e a gente tem uma área física lá na Unesp de Rio Claro, que é destinada para realizar os estudos do nosso grupo, e essa área já tem 10 anos de existência, então a gente pratica um sistema agroflorestal lá na Unesp, e a gente coloca em prática todos os conhecimentos que a gente estuda, né, na teoria, e conhecimentos que a gente adquire com experiências em locais, né, de convivência, quando a gente participa de eventos com agricultores e em assentamentos também. Então, a gente coloca em prática todos esses conhecimentos da agroecologia lá no nosso sistema agroflorestal. Então, também aproveito para convidar,
Caso vocês estejam algum dia lá em Rio Claro e quiserem passar para visitar, fiquem à vontade. E podem até mandar mensagem para a gente nas redes sociais que a gente leva lá para dar um tour, porque é uma área muito gostosa de se visitar. Então, eu coloquei também as nossas redes sociais para vocês poderem encontrar a gente. A gente também faz alguns conteúdos por lá. Daí, aqui, eu coloquei para a gente se apresentar, né? Aí a gente começa se apresentando a gente, mas depois a gente quer ouvir a apresentação de vocês. Então, primeiro eu vou falar sobre mim. Eu sou a Beatriz e eu estou fazendo graduação em Engenharia Ambiental na Unesp, em Rio Claro, e eu estou atualmente no 5º ano do curso. Eu faço parte já há uns 2 anos do grupo Girassol, mas eu também conheci o grupo por conta de colegas de curso que fazem parte, né? Como a Letícia comentou, o grupo ele tem a composição, né, de alunos de graduação e também pessoas da comunidade, né? Então, a gente tem alunos dos cursos que a gente tem lá em Rio Claro, que são de engenharia ambiental, geografia, tem biologia, ecologia também, então junta várias áreas do conhecimento. E aí a gente queria pedir também para vocês falarem na apresentação de vocês sobre um alimento que é o favorito de vocês, então eu já vou falar o meu. O meu é uma fruta e é o limão. Aí agora a Gabi vai se apresentar também. Oi de novo, gente. Boa tarde de novo. Eu sou a Gabi, sou formada em Geografia pela Unesp de Rio Claro. E também, além de fruta ou qualquer outro alimento, vocês podem escolher ser um material, mas vocês têm que especificar que tipo de material vocês são. Se eu sou um copo de plástico ou se eu sou um garfo de metal ou um garfo de bambu. Enfim, vocês escolhem. E eu vou escolher ser hoje esterco de galinha. Agora vocês se apresentem, por favor, hein? Eu vou começar aqui, aí quem quiser se sentir à vontade também pode falar, tá, gente? Meu nome é Letícia, eu estou no 4º ano de Engenharia Ambiental na Unesp de Prudente e acho que eu sou uma manga. Não vou ser esterco de nada. Pessoal quiser falar aí, Gabi, Angelique. Gente, eu sei que talvez vocês não estejam à vontade para abrir a câmera, mas se vocês puderem pelo menos falar, eu acho que vai ser bem interessante. Pra gente não ficar nessa de digitar, sabe? Eu vou falar então. Meu nome é Angelique, boa tarde. Eu estou no 3º ano de Engenharia Ambiental, aqui não, né? De Presidente Prudente. Meu alimento preferido é pizza e eu sou um foguete da NASA. Satin, tô curiosa para ver o que você seria. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Leonardo, ou Satin, como todo mundo me conhece. O meu alimento preferido de frutas, no caso, é mamão. E um objeto, tipo um pedaço de madeira. Boa tarde, gente. Meu nome é Natália, estou no 3º ano de Engenharia Ambiental. Meu alimento preferido eu acho que seria chocolate. E hoje, especificamente, estou me sentindo aquele chinelo havaiana consertado com prego, sabe? Tá bem gasto já. Tainá, tá aí? Fala com a gente também. Oi, gente. Meu nome é Gabriela. Acho que minha fruta preferida é melão. E hoje eu seria um copo de água bem geladinha.
Gente, era uma fruta? Eu falei pizza, né? Tipo, então minha fruta preferida é kiwi, desculpa. Não, não pode ser qualquer alimento. Ah, tá. Então eu mantenho a pizza mesmo. Mais alguém quer falar com a gente? Thaís? Fazer igual professor de direito, chamar um por um. Oi, gente, eu vou me apresentar também. Meu nome é Laura, estou no segundo ano, né, de engenharia ambiental, né, na Unesp de Prudente. Uma comida preferida, assim, que eu tô gostando muito ultimamente é estrogonofe. E hoje eu queria muito ser um álcool em gel e ser capaz de matar o coronavírus no mundo. Bom, meu nome é Gustavo. É, eu acho que a minha comida, a minha fruta preferida eu vou ser o morango e de objeto ventilador, porque tá muito calor. Boa tarde, meu nome é Camila, eu estou no terceiro ano da engenharia ambiental e se eu pudesse ser algum alimento, eu acho que eu seria um tomate cereja e um objeto, um lápis. Cadê o Paulo? Representa a Gel aí, Paulo. Oi, gente. Meu nome é Sara, eu tô no terceiro ano do ambiental. Eu sou de Prudente mesmo. Minha fruta preferida é o limão. E acho que o objeto agora é um sabonete. Boa tarde, gente. Meu nome é Ayumi. Sou quinto ano da engenharia ambiental, aquele quinto fatorial. Minha fruta preferida é açaí, da minha região. E também eu já seria uma peneira de palha, porque eu ando muito seletiva. Salve, meu nome é Bruno, sou do quarto ano da Geografia. Minha fruta preferida é melancia e eu seria uma árvore. Alguém mais gostaria de se apresentar? Adorei a criatividade da galera. Então, depois a gente vai seguir, vai explicar um pouquinho melhor dessa dinâmica inicial, mas não nos levem a mal, é mais para quebrar o gelo mesmo. Acho que todo mundo sabe, né, como é complicado essas dinâmicas online, então a gente tenta deixar o máximo parecido com o que a gente faria pessoalmente, né? O nosso grupo é bem assim, então a gente gosta de trocar aí as experiências com todo mundo. Mas eu vou continuar aqui na apresentação, aí a gente vai apresentar aí a conceituação, né, do nosso mini curso, e aí depois para partir para a parte mais técnica, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a permacultura, né? Porque como a gente estava com a técnica de permacultura, eu achei interessante que a gente fizesse tipo um resgate, né, do histórico desse nome, né, o que significa, para vocês entenderem um pouco melhor, né? Aí eu fui buscar, né,
E o termo permacultura, ele surgiu nos anos 70 na Austrália. E ele surgiu como um método de agricultura, né? Lá na Austrália, especificamente. Depois, em meados dos anos 80, ele chegou no Brasil. E ele chegou aqui como a junção de duas palavras, que seria permanente e cultura. Aí eu já vou falar sobre essas duas palavras, mas eu queria explicar para vocês que, mesmo ele tendo surgido como um método de agricultura, atualmente evoluiu, né? E algumas pessoas consideram como uma ciência, né? Então, a ciência da permacultura, ela viabiliza práticas de organização das atividades humanas em detrimento da conservação do meio ambiente, tipo, de forma bem resumida. Então, eu vou falar um pouquinho mais, tipo, para explicar um pouquinho melhor para vocês, mas é basicamente isso. E a permacultura, ela meio que evoluiu para várias disciplinas, né? Então, ela é uma área bem ampla do conhecimento, né? E especificamente, esse método de agricultura evoluiu para o que a gente conhece hoje como a agroecologia. Então, a agroecologia também é uma ciência que foi fundada aí nos princípios da permacultura e que hoje delineia seus próprios métodos e práticas, né? Mas ela é bem conceituada na permacultura. Então, eu diria que a permacultura é uma ciência de humanas, assim, porque ela é mais para embasamento teórico dessas práticas aí que dizem respeito aí das atividades humanas. Agora, especificamente sobre as duas palavras que originaram esse termo, eu vi num artigo, nossa, eu não coloquei aqui, mas enfim, era basicamente contando assim, né, que a palavra cultura, ela mostra, né, a abordagem, né, que esse termo tem com relação às atividades humanas, que é a cultura, né? Toda atividade humana é considerada cultura, então essa ciência está embasada nisso. E além disso, tem também a outra palavra que é permanente, que daí está relacionada com as noções de desenvolvimento sustentável, que é basicamente conservar os recursos naturais aí por tempo ilimitado, mas também para manter para as próximas gerações futuras, né? Eu peço perdão se eu gaguejar um pouco, que essa parte vocês devem me entender. Eu sou de engenharia ambiental também, então essa parte de humanas a gente é mais complicado para a gente, mas é isso. Aí eu trouxe para mostrar para vocês os preceitos éticos da permacultura, né? Os quais embasam, tipo, todas as noções que ela vai gerar, né, do conhecimento. Então, eles são 3. O primeiro é o cuidado com a terra, que daí é basicamente a noção de conservação, né, pois ele considera o planeta como um macrosistema. Então, basicamente, o planeta Terra ele é formado por elementos vivos e não vivos, e esses elementos interagem entre si, né, gerando aí esse sistema que fica ativo enquanto a gente está consumindo os recursos dele, né? Então, ele vai produzir novos recursos quando a gente consome algum, e aí ele vai funcionando. O outro preceito é o cuidado com as pessoas, o qual ele prega, né, que ele é intrínseco ao primeiro, então ele é bem ligado, assim, mas ele prega que o bem-estar humano ele tem que ser uma meta para poder se garantir o cuidado com o planeta. Mas também a situação contrária também acontece. Então, eles são interligados dessa forma, né? Porque é preciso ter cuidado com o planeta para ter o bem-estar humano, mas é também preciso bem-estar humano para ter o cuidado com o planeta. Depois disso, tem a distribuição de excedentes, que daí é basicamente uma afronta, né, ao sistema aí econômico que a gente vivencia hoje em dia, que ele diz, né, eu peguei essa citação, que daí, enquanto houver um sistema que se utilize de miséria de uma maioria para a promoção da riqueza, não haverá sustentabilidade. O que é básico, assim, né,
a gente às vezes acha, né, que é isso que está enrustido, mas na verdade é porque a noção de desenvolvimento sustentável, ela seguiu por correntes que são talvez um pouco divergentes, né? Então ela é um termo que é aplicado por diferentes grupos sociais. Então ele vai ter diferentes interpretações. Então é importante a permacultura ter esse preceito, né? Que daí já mostra, né, exatamente o que ela pretende, né? Bem interessante. Depois disso, eu separei alguns princípios, né? Mas eu acho que também dá para achar em outras referências uma lista maior de princípios, né? Porque um acaba gerando o outro e etc. Então, eu separei esses que são os básicos, assim, que seria as necessidades energéticas, que é um princípio que ele quer demonstrar que todos os seres vivos dependem da energia solar. Então, é basicamente aquele fundamento físico, né, de que, tipo, nenhuma energia é perdida dentro de um sistema, que no caso seria o nosso planeta, né? Então, toda energia é transformada. E aí, a partir das necessidades energéticas, a gente já parte para o segundo princípio, que seria da ciclagem de nutrientes, que daí toda forma de energia deve ser reaproveitada pelo sistema. Então, um meio que embasa o outro, né? E que eu não comentei também, mas que as necessidades energéticas, ele define como a fonte primária, né, de energia no planeta, o Sol, o que toda a energia vem do Sol, e aí ela é transformada e se transforma em outras energias, né? Ela vira outras coisas que a gente conhece. Depois disso, a gente tem o princípio da inter-relação, que ele diz que todos os sistemas, né, demandam de elementos que interagem entre si. E aí, a partir desse, a gente tem também a diversidade biológica, que daí o sistema ele demanda um certo número de indivíduos, né, de elementos diferentes, para que eles possam interagir entre si. E aí, cada vez mais o sistema vai se tornando complexo, né? Então, é essa noção, né, a partir desses princípios, que se cria a noção de meio ambiente que a permacultura prega, né? Aí, depois disso, eu separei um pouco para a gente falar, né, rapidamente, sobre as problemáticas da situação atual, assim, né, do nosso tipo de cultura atual. Então, não são bem problemáticas, alguns são meio que a causa, né? Como é o caso do primeiro ponto, que é a Revolução Industrial e a Revolução Verde. Elas foram meio que causas, né? Porque eles colocaram, né, a partir dessas revoluções, um modo de desenvolvimento totalmente baseado, né, na intensificação da exploração do meio ambiente. Então, a gente tem essa problemática que é gerada, que é uma exploração predatória da natureza. A partir disso, a gente, que está interligado, né, a gente tem a instauração, né, talvez, da nossa cultura capitalista. A gente não sabe se, né, foi antes ou depois, mas basicamente tudo junto. E essa cultura capitalista, ela que é responsável, né, por fazer com que a gente acredite, né, que a gente tem que consumir muito, né, e que depois a gente pode jogar fora tranquilamente. Depois disso também, ou junto com isso, a gente tem essa questão do distanciamento do ser humano com a natureza, que daí leva também a problemática dos seres humanos desconhecerem os processos de reciclagem que acontecem naturalmente no meio, desconhecerem a interligação, né, entre os processos ecológicos. E aí essa é mais uma problemática, que daí também acaba gerando a próxima, né, que seria uma insustentabilidade no sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, eu meio que coloquei como se fosse, né, aí uma ordem, né, mas também não existe tanto uma ordem assim.
Essa insustentabilidade, ela acontece por conta dos gastos públicos, né, na gestão dos resíduos sólidos, mas que esses gastos, eles não, de fato, resolvem o problema, né, ambiental. Então, a gente tem meio que um problema principal, mas ao mesmo tempo são vários problemas, então é uma visão sempre muito ampla, né, de tudo que acontece no meio ambiente, porque é tudo interligado, né, então a gente não pode olhar só por um lado, né, da situação. Aí eu coloquei aqui as técnicas permaculturais de manejo dos resíduos, né, e aí eu peguei essa citação, que eu achei bem interessante, que esse autor fala que o saber ambiental, ele surge nos indivíduos a partir da construção da racionalidade capitalista, da desconstrução da racionalidade capitalista. Então, é bem interessante que ele diz, né, que a consciência do meio ambiente, ela só vai ser desenvolvida nos indivíduos depois que quebrar com esses paradigmas, né, que foram impostos naquelas revoluções que eu comentei com vocês. E aí ele está dizendo que essa desconstrução abre espaço para novos valores éticos, conhecimentos práticos e saberes tradicionais, que são esses pontos, né, que são os pontos que a permacultura traz, né, como discussão. No entanto, o autor diz que, segundo o autor, ele diz que o simples acesso à informação, ele não conduz ações e mudanças na sociedade. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que é preciso que haja uma atuação ativa e viabilize uma mudança na concepção dos interesses individuais e da sociedade. Então, é praticamente colocar o indivíduo como um ser ativo e não passivo, né? Então, ele diz, né, que é justamente o ponto principal da permacultura, que uma mudança de hábitos, uma mudança na cultura, gera uma sensibilização do indivíduo para o meio ambiente e faz com que ele mude, né, o seu interesse principal, né, da vida. Porque, assim, enquanto a gente está vivendo, a gente tem certos interesses, né, que são pregados pela sociedade ou por nós mesmos. Então, a permacultura basicamente quer quebrar, né, com esses interesses da sociedade que estão sendo colocados até agora e quer que os indivíduos estejam mais próximos do meio ambiente e ativamente façam mudanças, né, para que o meio ambiente seja conservado. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Ah, tá. Fui eu. Eu vi. Tranquilo. Aí agora eu queria, tipo, já passar para relacionar um pouco com os resíduos sólidos, porque já está muito conceitual, né? E acho que deu para vocês pegarem assim. Mas é basicamente, né, a relação com os resíduos sólidos é que, né, eu peguei esses dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil, né, que é feito pela Abrelp, e é dos anos de 2017 e 2018. E aí a gente tem que, eu não coloquei aí, mas 91% dos resíduos gerados no Brasil são coletados. Então ainda não é o todo, mas é bastante, que já demonstra muito da nossa cultura, né, que é uma cultura de coletar o lixo, né, mas aí agora a gente vem por um problema, né, que talvez seja o maior, ou não, né, mas 59% desses resíduos que são coletados, eles não têm, eles têm destino adequado. Então, a outra parte, né, que seria aí 40%, eles não vão para a destinação ambientalmente correta. Que daí a gente fica pensando, né, mas para onde eles vão? E eles vão para lixões ainda e locais onde não é regular, né, a disposição de resíduos. Então, a gente fica preocupado com esse dado, né? Porque isso vai totalmente no oposto da conservação do meio ambiente, né? Porque a gente sabe que esses lixos dispostos de maneira inadequada, eles vão oferecer risco, né, de contaminação do solo e tudo mais. Então, isso é bem preocupante. Além disso, eu coloquei também que 3% dos resíduos recicláveis são reciclados de fato. E aí, eu coloquei aqui
como é formado, né, a composição dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil. Então, a gente tem 30% de recicláveis. Então, aqui, ó, esses 3%, eles estão dentro desses 30%, então é bem pouco. E aí a gente tem a maior parte do nosso resíduo domiciliar como sendo resíduo orgânico, que daí a gente vai mostrar para vocês que é o foco da nossa apresentação, porque é a maior parte, né, dos resíduos que são gerados e que 59% desses, né, desses resíduos são coletados, que são, na sua maior parte, orgânicos, eles estão sendo dispostos em aterros. E eles ficam lá e eles não estão sendo reutilizados, eles estão sendo, de certa forma, perdidos, né, porque eles não estão sendo reutilizados pelo meio ambiente, fugindo totalmente, né, daqueles princípios que a gente colocou, né, que seria da reciclagem de nutrientes. Que, assim, eles vão ser reciclados, né, em algum momento, porque é um processo natural de decomposição que ocorre na Terra. Porém, eles vão estar lá e não vai ser num tempo hábil, sabe? Eles não vão gerar um retorno para a própria sociedade que está gerando eles. Então, isso é bem preocupante, porque eles acabam ocupando um espaço, né? Porque eles não vão poder ser utilizados tão rápido. Eles vão estar ocupando um espaço no nosso planeta que vai ser inutilizado. Então, a gente está gerando um problema com isso. Aí eu coloquei aqui também, que é interessante, né, e ressaltar, em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Então, isso é só mais uma demonstração da cultura capitalista e consumista que eu comentei para vocês, né, que é um problema. Porque as pessoas acreditam que jogando lixo fora, elas estão se resolvendo, né, seu problema com aquele resíduo. Mas, na verdade, não. Ele ainda vai estar afetando a sua vida, mas de outra forma. Elas só não vão estar vendo, né, esse resíduo. Então, acham que o problema está solucionado. Aí a gente vem para o foco dessa apresentação, né, que seriam técnicas específicas, e a técnica que a gente vai focar é o reuso dos resíduos orgânicos. Então, eu coloquei também essa citação, né, para exemplificar um pouco da importância, né, porque o reuso dos resíduos orgânicos, ele permite que se mantenha a qualidade dos solos. E a qualidade dos solos é algo importante, né, para a gente que sobrevive da agricultura. Então, a gente tem, por exemplo, a gente está no Brasil, né, a gente está num país que em sua maior parte, agrário, né, então a gente produz alimentos no nosso país. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com a qualidade dos nossos solos. E aí, por isso, a gente vai falar sobre os resíduos, sendo um país que produz, em sua maior parte, esses resíduos. E quando ocorre a mistura, né, desses resíduos com os outros, que são os recicláveis, né, porque vocês viram, somente 3% dos resíduos recicláveis são, de fato, reciclados. Então, o resto está junto com a matéria orgânica lá no aterro. Então, a gente acaba inviabilizando, né, a reutilização da matéria orgânica, porque ela vai estar, de certa forma, contaminada, entre aspas, né, com os plásticos e os outros materiais que são recicláveis, que também poderiam estar tendo um outro destino. Enfim, acho que era isso que eu ia falar. E aí, agora eu ia colocar só alguns pontos, né, de como a compostagem se encaixa como uma técnica permacultural, né? Então, eu selecionei alguns pontos, assim, bem simples, né? E basicamente, ela atua na ruptura do distanciamento, né, do ser humano-natureza. Então, ela vai estar viabilizando aí uma aproximação, porque a pessoa vai estar tendo contato com o lixo que ela produz, né, o resíduo que ela produz, e ela vai estar vendo de fato o que acontece com ele depois de um tempo, né? Ela vai estar vendo um processo natural acontecer, que é o da decomposição. O outro ponto é a reciclagem de elementos naturais, né? Porque os elementos vão estar voltando para o meio, e assim como outros ciclos naturais que ocorrem na Terra, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, isso vai acontecer com a matéria orgânica.
Outro ponto é a garantia da qualidade dos solos para gerações futuras e também para a geração atual. Eu não coloquei aqui, mas é como eu disse, a gente precisa de um solo qualitoso, né, para a gente poder produzir os nossos alimentos. Outro ponto é a promoção do aparecimento de micro-organismos, né, então a gente vai estar gerando vida, de certa forma, com a compostagem, porque os micro-organismos que vão atuar no processo. E o outro ponto seria uma autonomia e conexão com a natureza. Então, a gente quebra, né, a cultura de não autonomia que a gente tem hoje em dia, né, que é a cultura de alienação, que está atrelada ao capitalismo, ao consumismo, todas aquelas outras coisas que eu comentei antes, e a gente acaba promovendo aí uma conexão com a natureza e mostra que o indivíduo ele é capaz, né, de produzir algo por si próprio, né? Ele não precisa esperar outro fazer, né? Ele também pode conservar o meio ambiente com ações, de certa forma, individuais, né? Mas não só, né? Obviamente. Aí agora a Gabi vai comentar com vocês especificamente sobre a compostagem. Oi, gente. Então, vocês gostariam de falar sobre o que vocês entendem como ser o processo de compostagem? Na verdade, seria legal se vocês falassem. Acho da hora também vocês falarem se vocês já têm algum contato também na graduação e tal, ou algum grupo, que daí a gente já sabe também o que dá para focar mais ou não. Ano passado teve um mini curso sobre compostagem específico. Eu não consegui participar, mas se alguém que participou estiver aqui e quiser comentar também, foi com a Manu da GEL. Alguém estava lá? Então, esse curso, desculpa, eu tava lá, esse curso, esse não foi um mini curso, né? Foi tipo um mini curso, né, Letícia? Foi tipo isso, ela mostrou na prática como fazia, né? Isso. E aí ela fez, isso, workshop, isso mesmo. Ela fez uma composteira utilizando, se eu não me engano, foi garrafa PET. Não sei se foi garrafa PET ou foram, tipo, acho que foram bacias mesmo, assim, sabe? Acho que foi galão de água, não foi? Isso, galão de água, isso, exatamente. Galão de água, e aí ela mostrou como a gente conseguia fazer em casa, numa escala menor, para conseguir, tipo, cuidar direitinho e fazer no próprio quintal. Então foi bem legal, porque foi um workshop, assim, bem manual, né? Que a gente não precisaria, teoricamente, comprar composteira pronta, porque existem, né? Mas a ideia era utilizar materiais que já tivessem sido utilizados de outra forma. Foi bem legal. Daí a gente aprendeu, assim, mais o básico, né? De como era, de como fazer, e de como funcionava e de como cuidar. Na verdade, a gente vai abordar mais ou menos isso mesmo. Mas não tem muito segredo. Porque, assim, a gente poderia, por exemplo, falar sobre bioconstrução, mas é uma coisa que está muito distante para ser colocada em prática. A gente não sabe que recursos materiais, financeiros e até mesmo o conhecimento para você levantar uma estrutura ecológica, o conhecimento é muito mais complexo e as técnicas também são infinitas. Elas variam de região para região, de acordo com o seu clima, com o seu solo, e ainda assim, quem entende precisa fazer muito teste para fazer algo bom. Então, a gente vai focar no gerenciamento do resíduo sólido doméstico. Aparentemente, é a coisa mais viável para ser colocada em prática para quem mora num lugar que tem quintal de terra, ou para quem não mora em um lugar que tem quintal de terra, que mora em apartamento, ou até mesmo na kitnet. E a geração de resíduo é uma das coisas que mais impactam o meio ambiente, né? E, enfim, se a gente acredita que ter atitudes mais ecológicas é importante,
porque afinal nossa existência está associada à qualidade do ambiente e a gente é dependente dele. Então a gente tem que pensar no que é a nossa possibilidade e tentar, de fato, mudar ou criar novos hábitos. Então tá. Então, desde já eu convido vocês a pensarem em ter uma composteira, nem se for no pote de margarina que vocês compraram no mercado, porque dá para fazer. Inclusive, tipo assim, ó, eu sempre, durante a graduação, morei com outras pessoas, e eu era a única pessoa que fazia composteira na maioria das casas, mas com o tempo as pessoas começaram a fazer também, e eu sempre sugeria para elas começar com pouco. Se você tem preguiça, ou se você não gosta muito de mexer com isso, mas quer começar, acha importante, começa a compostar o lixo que você produz um único dia da semana. E aí seleciona ele com carinho, seleciona com carinho, né? Tipo, o que você vai pôr dentro dele. Tá, qual a vantagem da gente ter uma composteira? Além dessa questão de reduzir o lixo que seria descartado de maneira convencional. Alguém arrisca falar alguma coisa? Eu acho que o seu produto final vai ser um resíduo super bom para você, tipo, usar em outras plantas. Bom, como eu já fiz gerenciamento de resíduos sólidos, né, semestre passado, então eu sei que assim, quando você faz esse tipo de compostagem na sua casa, o volume dos aterros reduz, aí isso aumenta a vida útil deles. É basicamente isso mesmo. E então, um outro dado interessante para complementar o que a Bia já vinha falando, ela falou, se não me engano, que 59% do lixo, do resíduo doméstico coletado tem destinação correta. Só que a mesma associação que disponibilizou aqueles dados, disponibilizou um dado de que em 2017, no Brasil, diariamente eram produzidos 215 mil toneladas de resíduo doméstico urbano. Só que desse resíduo, apenas 20 mil toneladas eram coletadas de fato. Então, quer dizer, a gente estava falando de 59% desses 20 mil. E acho que a gente não vê muita materialização desses dados, porque a gente vive num contexto muito privilegiado. A região sudeste concentra infraestrutura de todo tipo, inclusive no que diz respeito à coleta de lixo, coleta seletiva também. Então, deixa eu ver o que eu vou falar agora, gente. Se a gente não compostar, ou vai para o aterro sanitário, ou vai para a incineração, ou vai para o lixão, ou vai para a rua, para o mar, para o lago, para algum lugar isso vai, e às vezes vai na forma de poluente. E quando a gente faz a compostagem, a gente obtém um produto em que a gente consegue usar para plantar, ou mesmo para misturar na terra e deixar lá. É um produto final de qualidade, que agrega valor ao meio ambiente e não deteriora. Então, as técnicas que a gente trabalha na compostagem, na verdade, elas têm o intuito de acelerar um processo que já aconteceria naturalmente. Essas sacolinhas cheias de resíduo orgânico que vão para os lixões, vão para os aterros, eles também vão se decompor, mas eles vão se decompor num lugar onde a gente não pode usá-los da maneira que a gente usaria fazendo a compostagem. E também tem a questão da decomposição da sacolinha e dos outros materiais que estão ali contaminando aquele composto. Enfim, então, são técnicas para acelerar a degradação do resíduo
que é feita pelos micro-organismos, bactérias e fungos principalmente. E nesse processo a gente mistura os resíduos orgânicos com a terra e cobre geralmente com palha ou folhas secas. Alguém conhece alguma etapa do processo que não foi falada ou quer adicionar alguma informação aqui? Tá, então bora. Deixa eu ver onde a gente está aqui no slide. Bia, passa um slide aí, por favor. Nessa foto aqui, a gente tem duas composteiras que foram feitas no chão. Essa primeira é a elevada, e essa segunda, a pessoa simplesmente cavou e jogou ali os resíduos dela, tamparia depois com terra e com folhas secas. Alguém pode me dizer qual a desvantagem de usar essas formas? Então, gente, Seria o caso, contato direto do resíduo com a terra? Não necessariamente pode ser não necessariamente é um resíduo completamente bom e de alguma forma pode infiltrar e acarretar em algum prejuízo? Realmente isso poderia acontecer mesmo. E também a gente não consegue fazer a coleta do chorume. A gente teria que fazer um sistema de canalização ali para poder utilizar ele. Ô Bia, passa de novo um slide. Tá, vamos falar das fases, então, da compostagem, antes de falar dessa imagem. A compostagem, ela é dividida em 3 fases, a mesofílica, a termofílica e a... Peraí que esse nome é difícil, gente. Criofílica? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Criofílica. Esses nomes, eles estão associados às bactérias que fazem parte da decomposição. A primeira fase, ela dura aproximadamente 10 dias, entre o 5º dia, depois que você adicionou à sua terra o composto orgânico, até o 15º dia, mais ou menos. E nesse intervalo a temperatura sobe bastante rapidamente e os micro-organismos se proliferam mais. E o pH fica mais ou menos entre 6 e 8. Isso eu tô falando para vocês, mas assim, acho que é mais interessante se alguém tem o interesse de trabalhar com isso. E hoje em dia já tem muita empresa que trabalha com a coleta do resíduo orgânico e a devolução do chorume ou da terra bem nutrida para as pessoas usarem. Não sei se aí na cidade de vocês tem esse tipo de serviço, mas aqui na nossa região tem. Então, veio uma pergunta aí, né? A princípio, o que me vem à cabeça é criar o hábito. O que seria mais difícil em fazer a compostagem? Criar o hábito. Mas vou pensar nessa pergunta e talvez venham outras respostas à mente. Depois da fase mesofílica, a gente tem a fase termofílica. Nessa fase, a temperatura da compostagem ela pode exceder os 70 graus e o pH também aumenta. Mas isso precisa ser controlado, porque se exceder muito os 70 graus, podem se criar bactérias e fungos que vão... Gente, esquece o que eu falei, não podem se criar. Desculpa também esse erro. A temperatura pode matar esses organismos, e esses organismos seriam interessantes para o processo de compostagem. Ao mesmo tempo, a temperatura alta, ela é favorável porque ela mata os micro-organismos que poderiam ser nocivos à saúde. Essa fase, ela dura mais ou menos cerca de 70 dias, e caso realmente vocês façam esse controle de controlar pH, controlar a temperatura, tenham instrumentos para isso. Se vocês verem que está
subindo demais, subindo acima de 70 graus, o ideal é revirar o composto, porque aí a gente consegue aerar a mistura e baixar a temperatura dela. E a fase criofílica, ou de maturação, é a fase final de produção do composto orgânico. A temperatura vai diminuindo até ficar só um pouquinho acima da temperatura ambiente, e o pH tende a ficar neutro. Esse processo pode durar até 2 meses. Gente, uma coisa importante sobre a revirada do composto na fase termofílica. Quando a gente faz a revirada do composto, a gente volta para a primeira fase, que seria a mesofílica. Mas, de novo, para quem vai ter uma composteira em casa, para uso próprio, isso é só uma informação adicional. Acredito que ninguém aqui vai comprar um termômetro para ficar medindo a composteira de casa. Ou se for também, tem muita informação disponível por aí, e a gente tem referências aqui para depois, quem quiser se aprofundar nesse assunto. Vamos lá para a imagem agora. Tá. Essa imagem que a gente tem no slide mostra uma composteira feita em recipiente. Poderia ser pote de sorvete, poderia ser pote de margarina, inclusive eu fiz uma coisa meio que... Era para ser uma miniatura, gente, de composteira, olha isso. Não sei como vira. Eu vou explicar para vocês o que teria que fazer nelas, para realmente serem usadas. Daria para fazer naqueles potes de azeitona que vende no mercado, sabe? Enfim, o resíduo orgânico e a terra, ele seria colocado no primeiro e no segundo recipiente. Entre eles, na verdade, dentro deles, pode-se colocar uma terra com minhocas. Vocês sabem qual é a vantagem de usar minhocas no processo de compostagem? Mais ou menos isso. Então, tem gente que usa outro termo para compostagem com minhoca, seria a vermicompostagem. Vocês já falaram tudo. A minhoca, no movimento dela pela terra, ela promove a aeração e assim oxigena a composteira. Além disso, ela come partes do resíduo e vai defecando o humus, que é bem nutritivo para a terra. Enfim, aí, nesse modelinho que a gente tem aqui, a gente pode optar por colocar uma torneira e colocar o chorume. Se a gente fosse fazer num recipiente, tipo um pote de sorvete, por exemplo, ou um pote de azeitona, ou esse pote de margarina que eu estou usando, daria para a gente usar o chorume sem muita dificuldade, sem nem ter a torneira. O que a gente precisaria fazer? Tá vendo essas marquinhas vermelhas aqui? Isso aqui é onde a gente precisa furar, para permitir o movimento da minhoca entre as caixas e também para permitir o movimento do chorume até o último recipiente. Então, assim, a gente furaria aqui. Peraí. Esse segundo pote, a gente furaria a tampa e a base. E esse daqui, apenas a tampa. Então, galera, quem quiser anotar isso aqui para fazer em casa, talvez seja importante. De novo. Primeiro recipiente, a gente fura apenas a base. Em cima não.
Segundo recipiente, fura os dois. E terceiro recipiente, apenas a tampa. Agora vamos ver. Além da minhoca, que outras coisas a gente poderia fazer para acelerar o processo de compostagem? Então, gente, vamos pensar no processo de reação química comum. Aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação química. Então, colocar a composteira num lugar onde ela tome sol pode acelerar esse processo de compostagem. Umedecer o composto, porque a água também acelera processos químicos. E colocar na composteira resíduos o menor possível. E vamos ver se tem mais alguma coisa. E acho que revolver, né? Revolver. Também tem outra coisa que, assim, quem trabalha com o serviço de compostagem costuma fazer é ter uma proporção fixa de quanto de carbono e quanto de nitrogênio ele está adicionando naquela mistura. Por exemplo, os resíduos que têm mais carbono seriam aqueles de origem vegetal. E os de maior teor de nitrogênio seriam aqueles de origem animal, por exemplo, estrume. Mas não pode ser qualquer fezes de animais. Tem, por exemplo, fezes de gato e cachorro não poderia, porque eles comem ração. E a ração, a gente não sabe o que tem nela exatamente. Então, teria que ser esterco de galinha, esterco de vaca, esterco de ovelha, esse tipo de coisa. A proporção, geralmente, é 3 partes de carbono, resíduos ricos em carbono, para 3 partes de resíduos ricos em nitrogênio. Tá. E para a utilização do chorume. Geralmente, a gente dilui uma parte do chorume em 10 de água. Agora, vamos ver o que a gente pode colocar na composteira. A gente vai falar sobre isso aí do mau cheiro. Deixa eu ver outras perguntas antes de continuar isso aqui, gente. Você quer que eu leia aqui para você? Sim, por favor. Tá, então, eu vou começar ali de cima, tá? Porque a Tainá tinha perguntado sobre o que vocês falaram de começar com algo pequeno e tudo mais, que ela sempre viu em baldes, mas aí você acabou dando exemplo depois, né, do pote de margarina e tudo mais. Acho que seria nesse estilo, né? Aí depois a Gabriela perguntou sobre revirar ou não, né, o composto. Vocês acabaram respondendo em seguida, né, que acelera o processo. E aí a Tainá perguntou depois que tipo de terra ela pode usar. E também quantas minhocas, em questão acho que mais de quantificação, assim. Então, em relação ao recipiente, isso aqui não dá para nada. Se você vai se dar o trabalho de começar uma composteira, começa pelo menos com um pote de sorvete, porque você vai ter que furar isso aqui, vai te dar um certo trabalho. Ou você esquenta um prego e fura assim, derretendo, ou você tem que pegar uma furadeira, por exemplo, seria o ideal para furar um pote daqueles de margarina industrial, que tem aí na foto, no slide. Sobre a terra, qualquer tipo de terra que você pegar vai ajudar a compostar o seu resíduo.
Porém, pelas experiências que eu já tive, não gosto de colocar terra muito arenosa. Como a gente percebe se a terra é muito arenosa? Por conta do tamanho do grão em relação aos outros solos. A areia ela tem um grão mais grosso. E se você molhar ela e tentar fazer um rolinho assim na sua mão, dificilmente você vai conseguir, porque ela se solta com muita facilidade por conta do tamanho dela, da partícula. O que pode ir na composteira? Agora eu vou perguntar para vocês. Letícia, você falou que você seria uma manga. Você acha que você poderia ir para a composteira? Acredito que sim. Angelique, você falou que você seria uma pizza. Você acha que você poderia ir para a composteira? Sim. Ó, a manga pode, a pizza não. Porque a gente não pode colocar resíduos temperados, nem com sal, e cozidos apenas se for em pouca quantidade. Gente, isso aí, ó, coisa importante para anotar, hein? Isso aí, o Lua Rodrigues falou, tudo que é cru, não cozido. E o que mais que ele falou? Sumiu já o negócio aqui. Não ser cítrico. Não ser cítrico. O limão não pode. O limão não poderia. Então, tem gente que põe o limão no composto, mas o que faz antes? Deixa secando no sol. Isso diminuiria o pH do limão, ou da laranja, ou até do abacaxi. Mas eu não sei até que ponto é vantajoso. Vai baixar o pH? Vai diminuir o teor de acidez? Vai, mas se você tem muito lixo orgânico, dá preferência para aquilo que é melhor para nutrir a terra. Se a gente produzir uma terra ácida, as plantas que a gente for tentar plantar ali vão sentir da mesma maneira. Ó, o Leonardo falou que seria uma mão ou uma madeira. E aí, você iria para a composteira sendo uma mão ou uma madeira? Ih, Leonardo, acho que saiu, né? Ó, bora lá então. Como já disseram, sim, frutas cruas podem, exceto os cítricos, que não foram secos. Madeira, só se a madeira não for tratada quimicamente, porque senão você vai adicionar um produto ali que você não sabe o que é a sua composteira. Natália disse que seria um chocolate ou um chinelo havaiano. O chocolate não pode, assim como qualquer outro alimento industrializado. Na verdade, o arroz seria um alimento industrializado também, só que ele é muito pouco processado. E ele, cozido em pouca quantidade, sem tempero, sem sal, poderia. O chinelo havaiano não poderia, porque é feito de borracha. Alguém falou copo de água bem gelada. Plástico ou vidro, não vai. Alguém falou também garrafa de água. Mesma coisa. Alguém falou Camila. Camila falou que seria um lápis. Você acha que você iria para a composteira? O Leonardo tinha comentado que seria um pedaço de madeira, aí ele comentou aqui, perguntou, né, se a madeira deveria ser triturada ou colocada em pedaços menores, algo assim. Seria o ideal, porque é aquilo que a gente conversou. Quanto menor o tamanho do seu resíduo, mais rápida vai ser a compostagem. Mas tem essa questão de ser uma madeira tratada ou não. Inclusive, cinzas de madeiras poderiam ir para a composteira também, mas em menor proporção também. Vamos ver o que mais. Tá, o lápis poderia, mas tem essa questão de ser uma madeira tratada ou não. Estrogonofe. Carne pode ir? Alguém sabe dizer se carne vai na composteira ou não? Não.
Não vai na composteira. Eu anotei aqui porque, mas eu tinha esquecido, mas eu não sei onde eu pus. Muita coisa. É que ela atrai verme. Ah, tá. Enfim, alimentos gordurosos não podem ir porque retardam a compostagem. Cebola e alho também não podem ir porque retardam a compostagem. Resíduos orgânicos do ralo da pia não podem ir porque tem resto de sabão e detergente. Laticínios não pode. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação ao que pode ir ou não na composteira? Tá. Vocês têm outras perguntas? Tem duas aqui que acabou ficando no chat. Se você quiser, eu já faço. Por favor. A Tainá tinha perguntado, né, para uma composteira pequena, a quantidade de minhocas que daria certo. Não tem uma quantidade exata. Vai depender realmente do tamanho da sua composteira. Mas, como ela não tem predador, ela vai se multiplicar dentro da sua composteira. Então, se você quiser pôr uma, inclusive, vai dar certo. Mas nunca achei em lugar nenhum dizendo sobre a proporção exata. Tem só mais uma da Ayumi. Ela tinha perguntado como evitar o mau cheiro na composteira. Bia, passa naquele slide lá da tabela, por favor. Gente, agora vocês tiram um print e guarda isso com todo carinho. A gente pode enviar a apresentação também. Essa tabela, só para falar, a gente não colocou aqui a fonte, mas ela é uma tabela que o professor que dá a matéria de resíduos sólidos para a engenharia de Rio Claro passou para a gente. Então, dele também não tinha fonte, e aí a gente está passando de uma pessoa para outra. Então, basicamente, se o seu processo está sendo lento, pode ser que é porque tem muitas folhas secas, palha ou serragem, pode estar faltando água, ou pode ter algum resíduo químico que você não sabe o que é e que está retardando o processo. E aí você deveria adicionar mais resíduos orgânicos e revirar o material. Cheiro de podre pode ser por conta da compactação ou por conta da umidade. No caso da compactação, só revirar o composto basta. No caso da umidade, você também pode adicionar folhas secas ou serragem ou palha. O cheiro de amônia acontece quando a gente tem muito excesso de alimentos. E aí, o ideal seria também adicionar palha, folha seca, serragem. E se houver moscas ou roedores, é por conta da presença de carne ou resto de comidas muito gordurosas. Aí você teria que ou revirar o composto e retirar esses alimentos, ou adicionar folhas e serragem. Mas, na verdade, o ideal é não colocar. Se vocês forem fazer isso numa casa, a composteira, né? Numa casa em que vocês moram com outras pessoas e vocês se sentirem à vontade, deixem um papelzinho na pia escrito lá o que pode e o que não pode na composteira, se as pessoas tiverem a fim de fazer junto, né? Uma pessoa que falou alguma coisa, peraí. O vô do Leonardo tem uma composteira no sítio que fica num lugar que pega muito sol, e aí a composteira seca, e aí ele vai lá e rega. E aí ele perguntou se o vô dele tá errado. Não, o vô dele tá certíssimo, porque a umidade acelera o processo de decomposição da matéria orgânica.
Na composteira da Gabriela aparecem uns bichinhos brancos. Parecem aqueles que usam para pesca. Ainda bem que eu tô com o computador aqui que eu vou procurar esses bichinhos. É umas larvinhas? Tipo isso? Bigatinho? É comum eles aparecerem porque eles também se alimentam desses restos de, de resíduo orgânico, né? Eu não sei se isso é ruim para composteira. Eu creio que não, mas eu vou procurar aqui. Eu vou compartilhar com vocês o que o Google me falar, gente. Eu acho que, tipo, se não tiver colocando carne e nem resto de colocar coisa de animal, né? Que nem você falou, cor de gato ou de cachorro, eu acho que não tem problema nenhum, porque, tipo, são alguns bichinhos naturais, assim, né, do meio ambiente. E também tem umas minhoquinhas que elas são meio branquinhas mesmo. Aparentemente não é um problema. Esses bichinhos brancos. Você tá usando eles para plantar, para fazer algo? Quer dizer, você já usou o seu composto alguma vez? Cri. Ela disse que usou o chorume, mas não deu ruim, não. Então continua usando, vai testando e compartilha com a gente se você descobrir alguma coisa interessante. Sim, é isso também. A terra, às vezes, ela não vai causar um problema, né, para uma planta que às vezes é ornamental, né, ou só para decorativa, né. É mais a gente ter o cuidado quando a gente vai aplicar essa terra onde vai produzir alimento, né, que a gente vai consumir depois. Então, tipo, a compostagem, ela dá para ser feita também em larga escala, ela dá para ser feita usando restos de lixinho da pia, sabe? Que tem detergente, porque todos esses elementos, dependendo da quantidade, né, dos resíduos, como vai ser em larga escala, eles vão acabar, de certa forma, sumindo. Mas é isso, tipo, precisa ter muito cuidado e muita verificação, né, de, tipo, nitrogênio, carbono, precisa acompanhar a temperatura. Então, daí já muda totalmente o processo, né? Então, daí já vira um processo muito mais técnico, né? Que tem que ser feito embasado, né? Mas agora, para fazer em casa, é tranquilo, assim. A gente usa os restinhos de alimentos, né? Tipo casca. A gente já vai estar diminuindo, né? Fazendo uma diferença. A gente soube que vocês tiveram uma oficina ou uma palestra sobre agroecologia ontem. A ideia principal da agroecologia é que a gente nutra o solo para aí a planta poder se nutrir e assim evitar a proliferação de doenças ou de espécies, organismos que vão se alimentar dela. A agroecologia não vê esses animais como praga, né? Mas eles são comumente chamados de praga. Então, esse conhecimento pode ser atrelado ao que vocês aprenderam ontem. Pensem na compostagem como uma maneira de nutrir a terra e aí nutrir a planta. E quanto mais nutrida ela estiver, maior vai ser a qualidade do alimento que a gente vai ter disponível para comer. Isso é uma coisa que tem pesquisas que já mostram isso, que o teor nutritivo das plantas cultivadas em sistemas agroecológicos, eles tendem a ser maiores, por conta disso aí que a gente está conversando.
O Lua falou que ele acha que a minhoca cria uma competição com os bigatinhos. E eles somem um pouco. Então, se aparecer bigatinhos na sua composteira e estiverem te incomodando, talvez uma possível solução para diminuir ou para acabar com eles seja colocar minhocas. Gente, mais alguma pergunta? Meninas, só avisando que tá faltando 10 minutinhos para acabar, tá? Se vocês quiserem só ir finalizando, tá bom? Bia, tem mais algum slide? Eu não lembro. Esse daqui é interessante, ó, referências. Pessoal, todo mundo conseguiu pegar o que vai para a composteira e o que não vai para a composteira? Porque isso é uma coisa que é legal ficar registrado aí, porque agora a gente lembra, mas daqui um dia não. Quando a gente não tem o hábito de compostar já. Bom, então acho que a gente vai encerrar por aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. E a gente espera ter conseguido suprir as expectativas de que vocês tinham. Infelizmente, não dá para abordar uma infinidade de conteúdos sobre permacultura numa única oficina, ainda mais à distância. A permacultura, ela se faz de acordo com a região que a gente está. A gente tem que levar em consideração o contexto social, o solo, o clima, enfim, é uma infinidade de coisas. E talvez no futuro a gente possa se comunicar para falar mais sobre outros temas. Mas, enfim, foi isso. Obrigada pela presença. Eu queria falar também que fiquem aí convidados e convidadas a visitarem a gente lá em Rio Claro. Grupo totalmente aberto. Eu coloquei as redes sociais para vocês. A gente faz tour lá no nosso sistema agroflorestal. A gente mostra, tem composteira lá, tem horta. Então dá para ver a qualidade do solo, dá para analisar todas essas questões, né? De uma forma aí bem prática, né? E aí também deixar um convite, né, para quem se interessa por agroecologia. Agora o grupo, ele está... A gente troca estadia por mão de obra, sim. Adorei a pergunta. E a gente deixa aí o convite aberto, né, que estamos agora, nesse momento de pandemia, estamos realizando aí atividades remotas. Então, assim, lógico, vocês devem estar cansados, né, dessas atividades, mas se quiserem colar em algum grupo de estudos que a gente faz, né, a cada 15 dias um grupo de estudos, podem aparecer, mandem mensagem para a gente. Se vocês mandarem nesse Insta, eu e a Gabi a gente consegue ver que a gente tá lá no Insta também, tá? Então fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. A gente espera que tenha suprido as expectativas aí de vocês. Obrigado por ficarem até aqui. Então, gostaria de agradecer novamente as meninas, né, a Gabriela, a Beatriz e também ao Grupo Girassol por disponibilizarem um tempinho aí para conversar com a gente. Com certeza contribuiu bastante. E assim a gente encerra, né, um mini curso sobre técnicas permaculturais e também as atividades do segundo dia de CEALP. Aí amanhã nós temos outros mini cursos na parte da manhã, às 9 horas, um sobre inteligência emocional e o outro sobre desafios da engenharia ambiental depois da formação. Estão convidadas também, meninas, se interessarem, podem acompanhar o resto do evento, tem bastante coisa legal. E é isso, gente. Obrigada e até mais. Tchau, gente. Obrigada. Bom restinho de semana para vocês. Tchau. Tchau, gente. Se cuidem.
vou esperar seu pai.